por mais essa noite de estudo. Abre as nossas mentes, nossos corações para receber a tua palavra, que possamos aprender, compreender, aplicar os ensinamentos da Bíblia nas nossas vidas. E abençoe o nosso irmão Rodrigo e dê a ele a sabedoria necessária para ele nos transmitir de uma forma bem clara os ensinamentos de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Só apareceu mais um aqui. Pareceu que o Israel estava tentando entrar pelo celular dele. Ele tentou e saiu? Não, não tá não. Não? Ah, apareceu uma notificação aqui, então tá certo. Então, beleza. Então, vamos começar. Começar pela leitura do capítulo 1 completo. A gente vai estudar hoje o capítulo 1 e o capítulo 2. Os dois capítulos estão contando a mesma história se você for analisar. Muito do que está acontecendo aqui, a gente fica em dúvida se aconteceu literalmente em algum momento na terra de Israel essas pragas dos gafanhotos que contam aqui. Então, muita gente acredita que essas pragas podem ter sido um evento literal, um evento que aconteceu de verdade, mas ela certamente tem uma aplicação futura. Por isso que eu falei que é o Apocalipse de Joel, porque Joel é um livro apocalíptico. Joel é um livro que aponta para o tempo do fim, e Apocalipse significa revelação. Então, muitas das coisas que nós estudamos nos últimos estudos de Daniel e de Apocalipse, elas vão ser mostradas aqui no livro de Joel. A consequência daquele engano religioso e como vai ser o povo de Deus atravessando a grande tribulação no tempo do fim. Tudo isso vai estar nos capítulos 1 e 2 de Joel. Então, embora alguns acreditem que existiram essas pragas de forma literal, a gente consegue entender claramente que isso aqui também é profético. É mais ou menos parecido com o que acontece em Mateus 24. Mateus 24, quando Jesus vai falar sobre o tempo do fim, próximo da volta dele, e ele fala da destruição do templo de Jerusalém. Ele mistura os dois eventos, um evento literal e um evento que é um evento apocalíptico futuro. Então aqui acontece algo semelhante nesse sentido. Mas aqui são usados muitos símbolos. Então o que nós vamos estudar hoje são os símbolos. Como estudar isso profeticamente, as coisas que Joel está apontando para o tempo do fim. Então vamos começar fazendo a leitura. Eu vou começar lendo o primeiro verso, e aí quem quiser pode dar sequência no segundo, terceiro, e a gente vai seguindo, tá bom? Então, Joel capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Estou lendo. Eu tenho isso para ele. Não é uma televisão. Narrai isto a vossos filhos, e a vossos filhos o façam os seus. Faço o quê? Estou A conseguindo outra ler. geração. A seus filhos, e os filhos deles a outra geração. O que deixou o Porque gafanhoto, que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque esta está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta
de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou e as olivas se murcharam. Beleza. O capítulo ele não termina aqui, ele termina no verso 20. Mas até aqui já é o suficiente para a gente começar a entender. Vocês podem perceber que é um pouco confuso o que está acontecendo. Vai vindo um gafanhoto e depois outro gafanhoto, e Joel está narrando isso para os habitantes da terra, e falando da figueira que perdeu a casca, do cereal que está sendo destruído, do povo que está bêbado. Então vamos ver o que ele quer dizer com isso. Voltando dos versos 1 e 2, a gente começa com a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? O que Joel está falando aqui? Joel está falando assim, prestem atenção. Todos vocês aqui que estão ouvindo, principalmente aqueles mais velhos, que têm mais experiência, que viveram mais tempo. As coisas que eu vou narrar para vocês, vocês já viram acontecer? Os seus pais, os pais dos seus pais, já viram algo semelhante acontecer? Então ele está narrando fatos de coisas que nunca aconteceram antes. Os eventos que ele vai narrar a seguir são eventos que vão ser inéditos. Nem os mais antigos, nem os mais experientes, nem os mais sábios viram essas coisas acontecerem. Se você for analisar, o que está acontecendo no capítulo 1 são coisas que aconteceram desde que o mundo é mundo. Que Deus deu a palavra dele e o diabo veio e distorceu a palavra de Deus. E isso aconteceu de geração em geração e acontece ainda hoje. Mas essa parte que ele está falando que são coisas que ainda não aconteceram é a parte que mostra a partir do capítulo 2. Então, os eventos que ele vai narrar agora, que vão levar ao que acontece no capítulo 2, são coisas que ninguém nunca viu. São coisas inéditas. São coisas que só vão acontecer no tempo do fim. Nem nós mesmos ainda vimos essas coisas acontecerem. Mas a ideia que ele traz aqui, a partir do verso 3, por exemplo, narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ele quer dizer com isso? Eu vou contar para vocês coisas que vão acontecer no tempo do fim. E eu quero que vocês passem isso de geração em geração. Por que passar isso de geração em geração? Qual que é a ideia dele com esse ponto de pegar e falar, eu vou ensinar isso para vocês, vocês vão ensinar para seus filhos vão ensinar para os filhos dos filhos e assim por diante. Porque ele vai narrar coisas que devem ser passadas para gerações futuras, para que quando elas acontecerem, ninguém seja pego despreparado. Ele vai avisar o povo de Deus sobre vários problemas e várias coisas que aconteceriam, preparando o povo de Deus para o que vai acontecer no futuro. Então a ideia disso ser passado de geração em geração é a ideia de preparar um povo para que não seja pego de surpresa. É muito semelhante ao que Jesus fala em Mateus 24 também. Quando ele fala do falso Cristo, dos falsos profetas, ele fala assim, percebam, prestem atenção, que eu estou falando essas coisas para vocês antes de acontecerem. Porque quando acontecerem, vocês já estarão preparados. E se alguém não se preparou e foi pego despreparado, ele foi pego despreparado por falha dele. Deus não deixou a gente no escuro, que é o que fala em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A gente não vai ser pego de surpresa em nada de importante, nada referente à nossa salvação. Tudo que é importante que a gente saiba para a gente se preparar, para a gente se preparar para o caminho que leva à salvação, Deus está revelando para a gente. Então, se a gente estiver firmemente apegado em Deus, com comunhão com Deus, em oração, em reverência, em estudo, em mudança de vida, em santificação, nós não vamos ser pegos despreparados pelas coisas que estão por vir. E são coisas muito difíceis, coisas muito terríveis que vão acontecer ainda. O verso 4 fala que começam os gafanhotos, vários gafanhotos. O gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Esses gafanhotos estão devorando alguma coisa. A gente vê no verso 10 que eles estão devorando o cereal. Esses gafanhotos, o que um não devorou por completo, vem o outro e devora, e vem o outro e devora, e vem o outro e devora. Então, de toda aquela plantação, de todo o cereal que tinha, cada leva de gafanhotos que vem devorando esse cereal e está restando cada vez menos. Então, quais são as perguntas para a gente aqui? A primeira pergunta é, quem são esses gafanhotos? E o que significa esse cereal que eles estão comendo? Então, essas sucessivas pragas e o que um gafanhoto não come, o próximo vem e come,
O que eles estão comendo? Alguém sabe me dizer? Alguém tem alguma ideia? Quem são esses gafanhotos? E o que é esse cereal que eles estão devorando? Por enquanto é meio difícil dar um palpite, mas o resto do texto vai dar uma ideia. Alguém quer dizer? Rodrigo, eu não sei dizer, porque toda a vida a gente aprendeu na igreja que esses gafanhotos estavam relacionados à vida financeira, Ah, é, vocês entendeu? comentaram alguma coisa sobre isso uma vez mesmo, né? Lembra? Sim, sim. Então, aí, no caso, eles diziam assim que o gafanhoto migrador é aquele que levava outras pessoas de uma forma a tomar o dinheiro da gente. O devorador é aquele que destruía tudo, né? O destruidor é aquele que sobrava do nosso dinheiro e acabava de destruir. É assim, mais ou menos isso, né? Foi o que a gente aprendeu. E mais a locusta e mais o purgão, né? E depois ele fala sobre isso no capítulo 2 também, né? É verdade. Então, aqui, se a gente for analisar, o gafanhoto algumas vezes na Bíblia aparece como exércitos estrangeiros, inimigos, mas aqui a ideia que ele vai passar pra gente é uma ideia diferente. Esses gafanhotos estão devorando o cereal. Se você for olhar no verso 10, ele fala que o campo está assolado e a terra de luto porque o cereal está destruído. Quem está destruindo o cereal? Os gafanhotos. Para a gente entender quem são os gafanhotos e o que é o cereal, tem um capítulo do Apocalipse que vai falar sobre algo semelhante e ajuda a gente a entender melhor, que é o Apocalipse 6. Apocalipse 6, versos 5 e 6, eles estão falando dos selos. Então tem vários selos, tem vários cavaleiros, tem várias igrejas, e são períodos. Assim como a gente viu em Daniel e a gente viu em Apocalipse, esses selos, esses cavaleiros, essas igrejas representam períodos. A gente ainda pode fazer um estudo mais para frente sobre isso, mas por enquanto o que interessa saber é o que significa especificamente esse selo do verso 5 e 6, que é o terceiro selo. Então o que tá descrito no texto é o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Aqui a gente já tem um primeiro contraste desse capítulo. Porque primeiramente, João, ele vê um cavaleiro branco, e esse cavaleiro branco, ele vem vencendo, ele vem poderoso, ele vem triunfante. E esse cavaleiro branco simboliza o evangelho puro. De logo depois, quando Jesus morre, que a igreja primitiva se une e eles pregavam o evangelho ali dos discípulos ainda, agora apóstolos, né? Que eles se uniram e pregavam a verdade, o evangelho eterno. Como a gente estudou muito no Apocalipse 14, aquele evangelho eterno de Cristo. Esse é o cavalo branco. O cavalo preto já dá o contraste, o oposto do branco. O que tinha de puro no evangelho, esse aqui está corrompido. Esse cavalo que está com o evangelho corrompido, ele tem uma balança na mão. E o que tem nessa balança? O verso 6 fala: E ouvi uma voz, uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, nessa balança, ele está medindo o peso do trigo e o peso da cevada. E ele fala sobre como você pode comprar o trigo e como você pode comprar a cevada. E você compra com um denário. Analisando aqui ponto a ponto, né? O que a gente vai ter que identificar aqui? A gente tem que identificar o que é o trigo, o que é a cevada, o que é o azeite e o que é o vinho. Lembrando das medidas, ó. 1 medida de trigo custa um denário. 3 medidas de cevada custam o mesmo um denário. Então você compra muito mais cevada com o mesmo valor. O que mostra pra gente que o trigo é melhor que a cevada. O trigo é mais caro porque ele é melhor. Então aqui a gente vai analisar o trigo como sendo o evangelho verdadeiro e a cevada como sendo o falso evangelho. E por que que um é mais caro, por que que um é mais barato? A gente vai analisar o azeite e a gente vai analisar o vinho. Primeiramente, o que que é um denário? Um denário era uma moeda que era usada no tempo de Cristo. E esse denário, ele era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Tem até aquela parábola, se vocês vão se lembrar,
que passa um homem e ele recruta as pessoas para trabalhar cedinho e fala, eu te dou 1 denário se você trabalhar o dia inteiro. Aí pega outro grupo às 10 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde e paga 1 denário para todos eles. 1 denário era o que uma pessoa ganhava em um dia de trabalho. Então qualquer pessoa que trabalhasse, o mínimo que ela ia receber de salário ia ser 1 denário. O que isso indica pra gente? A gente vê aqui que com 1 denário você pode comprar trigo ou pode comprar cevada. Você pode comprar o evangelho verdadeiro ou pode comprar o evangelho falso. E todos os trabalhadores têm a condição de comprar o que ele quiser. Qualquer um que trabalhar no reino de Deus, qualquer um que se dedicar nas coisas de Deus, tem condição de encontrar, de comprar o que ele quiser. Então, primeiramente ele fala, 1 medida de trigo por 1 denário. O que é o trigo? O trigo é a palavra de Deus pura, sem mistura de enganos. É o evangelho eterno que a gente tanto estudou no Apocalipse 14. Que a gente viu, no decorrer desse tempo, que o evangelho de Cristo ele foi totalmente corrompido. A verdade foi mudada em mentira, as doutrinas humanas se colocaram acima da palavra de Deus. Então, aqui é muito interessante pensar que todas as pessoas do mundo hoje, elas têm condição de encontrar a verdade e de encontrar o evangelho verdadeiro, se converter, mudar de vida e trabalhar no reino de Deus da forma como Deus pediu e não de acordo com as doutrinas humanas e doutrinas satânicas que a gente viu até agora. A gente viu muito isso nos últimos estudos. Todos têm condição disso. E por que o trigo é caro? Por que ele é mais caro que a cevada? Porque viver a verdade de Deus exige mudança de vida. Ele é caro porque você não vai conhecer a Cristo e conhecer o Evangelho de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É caro porque você tem que abrir mão de você mesmo, do seu próprio eu, dos seus próprios desejos, para fazer a vontade de Deus. E isso exige muita mudança, exige muito sacrifício, isso exige muita vontade. E a gente vai vendo esse processo de santificação desde que a gente conhece a verdade até o momento da nossa morte. E isso é um processo de uma vida inteira, de aperfeiçoamento, de santificação e de mudança de vida. É caro porque você tem que, muitas vezes, ir contra tudo que você deseja para fazer o que Deus pediu e o que é correto. Conduz para a vida eterna. Aqui tem um texto que eu gosto que fala assim: Cristo é o pão da vida. Comer sua carne e beber o seu sangue significa receber dele a palavra da vida eterna e obedecer-lhe de acordo com a sua palavra. Então, o evangelho de Cristo, o evangelho eterno, o evangelho puro, o trigo, ele significa o quê? Significa crer e obedecer. Crer e mudar. Crer e seguir. O caminho estreito. O caminho mais difícil, mas que conduz para a vida eterna. Por consequência, o trigo ele é exatamente o oposto. Você compra muito mais trigo com 1 denário. Mas O você joio, compra... você quis dizer, né? Não, é a cevada. Cevada. Os falsos evangelhos, as doutrinas humanas, a verdade misturada com mentira. Gálatas 1, verso 6, aqui, a verdade é 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9 é aquele texto que a gente já leu muitas vezes que fala assim: mesmo se descer um anjo do céu e pregar evangelho diferente do que Cristo pregou, se afaste. Não acredite. Seja anátema. E Romanos fala: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então a gente sabe que o nosso mundo hoje tem muito mais falsos evangelhos do que o evangelho verdadeiro. Esses últimos estudos agora de Daniel e de Apocalipse mostram muito isso. O chifre pequeno, ele é baseado em criar falsos evangelhos e espalhar pelo mundo. E a gente vê que esses falsos evangelhos que foram criados através daquelas doutrinas católicas do papado lá da antiguidade, eles hoje ainda continuam acreditando nessas falsas doutrinas e espalhando essas falsas doutrinas. E os evangélicos que saíram da Igreja Católica, que se achavam especiais e achavam diferentes, na verdade seguem as mesmas falsas doutrinas, os mesmos enganos. Tudo aquilo que a gente já falou muitas e muitas vezes desde os estudos do Apocalipse 14. A imortalidade da alma, o inferno de tormento eterno, que os mandamentos de Deus foram abolidos, foram mudados, ou que só valem para os judeus, ou para o povo do Antigo Testamento, ou que a salvação é só dizer que eu acredito em Jesus e eu estou salvo para sempre, e todas aquelas coisas. Batizou, está salvo, frequentou a igreja, está salvo, ou então salvação pelas obras, ou salvação pela graça barata, que você não precisa fazer nada, você disse que acredita em Jesus e aí já era, e você está salvo, você não precisa mudar de vida, você não precisa fazer nada de diferente. Que é justamente o fato que mostra que esse evangelho é barato, e a cevada é barata. Por quê?
porque ela não exige mudança de vida. Esse evangelho falso, ele é muito mais fácil de aceitar do que o evangelho verdadeiro. É o evangelho do venha como está e permaneça como você quiser. Você não precisa fazer nada de diferente na sua vida. Basta se dizer que você acredita, que você serve a igreja, que você crê em Deus, que você ama Deus e está tudo certo. É aquele evangelho do, Deus não vai fazer questão disso. Ou o evangelho de, se Deus ama a gente, ele não vai se importar com uma coisa tão pequena. Ou então, o que importa é eu me sentir bem, o que importa é eu seguir meu coração, enquanto a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, é barato, é fácil de aceitar e é o que a maioria das pessoas prefere do que buscar realmente a verdade. A pessoa se sente confortável ali naquele ambiente, a pessoa se sente confortável mesmo que for mentira. E a gente viu muito isso no estudo da besta da terra, né? Aquelas manifestações de poder, aquelas manifestações de descer o Espírito Santo e o dom de línguas falso e as manifestações do sapatinho de fogo, o pessoal girando e cantando e pulando e dançando e aquelas manifestações de poder, de cura, coisas que muitas vezes enchem os olhos das pessoas, mas que na verdade não tem nada de real naquilo, não tem nada de Deus mesmo, né? Como a gente viu bastante. E esse evangelho, infelizmente, conduz para a morte eterna. A gente viu isso em Daniel 7:25, em Daniel 8:12. O chifre pequeno, que é o poder do papado, ele faria isso. Cuidar em mudar os tempos e a lei. E hoje, não só o papado como os evangélicos aceitam essa mudança. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. E esse poder deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. E prospera até hoje. As pessoas aceitam muito mais facilmente a mentira do que a verdade. E muitas pessoas se deparam com a verdade e elas preferem ignorar. E aí temos dois tipos de ignorante. Temos o ignorante que não conhece e tem o ignorante que ignora, ele prefere não saber. Mas, diferente do que muitas pessoas falam, que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, Atos 17:30 fala isso, as pessoas param de ler na metade. Deus não levará em conta o tempo da ignorância, agora pois arrepende-te e muda. Se eu não me arrepender e não mudar, o tempo da ignorância será sim levado em conta. Então a gente tem que realmente que buscar. A gente tem que entender o que é o certo e o que é o errado para que a gente possa, nas nossas vidas, comprar o trigo e não comprar a cevada. Porque a cevada conduz para a destruição e o trigo conduz para a vida eterna. O que agora quer dizer? E não danifiques o azeite e o vinho. Agora eu quero saber de vocês. A gente viu que o trigo é o evangelho verdadeiro e por isso ele é caro, porque ele exige mudança de vida. A gente viu que as cevadas são os falsos evangelhos e ele é barato porque eles são fáceis de aceitar. Porque é muito mais fácil viver no engano, porque o engano é confortável. Agora, o que significa que esse poder que está entregando, que está tornando o trigo caro, que está tornando a cevada barata, o que significa que ele não pode danificar o azeite e o vinho? Quem é o azeite e quem é o vinho na Bíblia? A unção. O azeite é o Espírito Santo, a unção, né? O azeite é o Espírito Santo. E o vinho? Alguém falou, mas eu não ouvi. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então, olha só. Os gafanhotos, que são os falsos mestres, os falsos evangelhos, os falsos ensinadores, eles estão devorando quase todo o cereal. Sobrou pouquíssimo cereal no mundo. E que cereal que é esse que sobrou pouquíssimo? O trigo, o evangelho verdadeiro. Então tem muito mais do falso evangelho do que do evangelho verdadeiro. Os falsos mestres, os gafanhotos, estão devorando quase toda a verdade do mundo e restou pouca. Mas eles não podem danificar o azeite e o vinho. O azeite, como a Carmen falou, é o Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que quer dizer que ele não pode danificar o azeite? Significa que, embora no mundo seja cada vez mais difícil encontrar a verdade e tenha muito mais falsos evangelhos do que o evangelho verdadeiro, quem que conduz a gente para a verdade, para a justiça, para o juízo? É o Espírito Santo. Então, embora seja difícil de achar, embora seja escasso no mundo, todos aqueles que quiserem buscar de verdade vão encontrar, porque elas vão ser guiados pelo Espírito Santo para a verdade. E o que significa o vinho? O vinho significa o sacrifício de Jesus. O que isso quer dizer? Que por mais que seja difícil de achar a verdade, por mais que seja difícil viver a verdade, ninguém pode parar a intercessão de Jesus. E a salvação dele continua disponível e oferecida para todo o mundo, todos aqueles que quiserem.
Então, não danificar o azeite e o vinho significa que, embora seja difícil de achar a verdade, embora tenha muito mais mentira no mundo e a mentira seja mais agradável e seja mais chamativa para o mundo, o Espírito Santo vai continuar conduzindo as pessoas para a verdade e o sacrifício de Jesus continuará salvando todos aqueles que quiserem. Então, não importa o quão difícil seja achar, todo mundo que quiser pode encontrar a verdade. Agora mais um ponto, Joel 1,5. Alguém pode ler para a gente, por favor? Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então aqui, ó, a gente tem que analisar em duas partes. Primeiro, entender quem são os ébrios e por que eles precisam despertar. E depois a gente vai entender o que é o mosto. Primeiramente, quem são os ébrios? O que são ébrios, né? São os cristãos que estão dormindo? Isso também. Mas o que é uma pessoa que é ébria? Ébrio é uma pessoa que não tá bêbada? Não, é ao contrário, Kalel. É justamente a pessoa que está embriagada. Uhum. Então, o ébrio é o que está bêbado. E o que ele está falando aqui? Os ébrios precisam despertar, não é? Então, aqueles que estão bêbados precisam acordar. Por quê? Porque quem está bêbado, ele consegue discernir o certo e o errado, ele consegue ter consciência legal de o que ele deve ou não deve fazer? Não. Então, o bêbado que está fora da realidade, que bebeu das falsas doutrinas, que bebeu do vinho da Babilônia, ele tem que acordar. Ele tem que se arrepender. Ele tem que se converter. Porque o tempo está acabando, embora ainda tenha tempo para isso. Então, os ébrios são os bêbados. Quem são os ébrios? São aqueles que preferiram comprar a cevada em vez de comprar o trigo. São aqueles que estão bebendo do vinho da Babilônia, do vinho que é misturado com falsas doutrinas. Esses precisam despertar. O que acontece? Ébrios, despertai-vos, chorai, uivai. Aqueles que eram ébrios, que beberam desses enganos, que foram enganados por esse sistema que é que é controlado por Satanás e que busca levar as pessoas para a destruição, todos nós que já fomos ébrios um dia e despertamos, o que acontece quando a gente desperta? A gente começa a olhar para o mundo e começa a sentir tristeza. Porque a gente percebe que a gente acordou, a gente quer levar algo maravilhoso para o mundo, que é esse evangelho de salvação de Jesus, mas a maioria das pessoas não querem. A maioria das pessoas preferem continuar comprando a cevada, preferem continuar bebendo esse vinho de engano. E é triste pensar que muitas e muitas pessoas estão em igrejas, frequentando fielmente, se dedicando tudo que elas podem, e elas fazem de tudo pensando que estão fazendo para Deus, mas servindo doutrinas e preceitos de homens, seguindo e servindo a falsas doutrinas e falsos evangelhos. E muitas vezes as pessoas não têm nem consciência, não conseguem nem entender, aquele sistema é tão forte que ela não consegue nem entender que ela está seguindo a vontade de Satanás em vez de seguir a vontade de Deus. E isso entristece a gente. Isso leva a gente a pensar em algo que a gente viu no estudo da semana passada, quando a gente falou sobre o selo de Deus. Quando em Ezequiel, a gente viu em Apocalipse 7, em Ezequiel, com duas versões de quando o selo, o anjo que tem o selo de Deus vai selar o povo no mundo, ele fala assim, ó, Deus fala para ele, passa pelo meio da cidade, o anjo que tem o selo de Deus, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha só como é que é semelhante. Os homens que vão receber a marca, o selo de Deus, são os homens que olham para o mundo, suspiram e gemem. Aqui fala, ó, chorai, uivai, é muito parecido com suspirar e gemer. Por quê? Porque essas pessoas que vão receber o selo de Deus, essas pessoas são pessoas que, muito provavelmente, a maioria delas, foi criado na mentira, acreditou na mentira, foi criado em falsas doutrinas e falsos evangelhos, mas quando acordaram, perceberam esses enganos e viram quão triste é o caminho que o mundo está seguindo. São pessoas que, além de se converter, além de deixar de ser ébrios, eles choram, uivam, suspiram e gemem. Então, esse vinho que deixa o povo ébrio, que são as falsas doutrinas, o falso evangelho, a falsa salvação,
Ele é a verdade misturada com mentira. E a verdade misturada com mentira é mentira. Ele é a cevada colocada no lugar do trigo. As pessoas têm um denário, elas podem comprar a verdade ou a mentira, mas infelizmente a maioria do mundo prefere comprar a mentira. E muitos estão comprando a mentira sem saber que estão comprando a mentira. E isso sobre verdade misturada com mentira é muito frequente na Bíblia. Satanás usa muito esse método. Satanás, ele dificilmente chega e fala uma mentira diretamente. Ele sempre usa argumentos que são verdadeiros e no meio dos argumentos verdadeiros ele usa argumentos falsos. Foi o que ele fez na tentação de Jesus no deserto. Ele usava textos bíblicos tirados de contexto. Nunca era somente a mentira. Com Eva no jardim também, ele faz o mesmo método. Ah, se você comer desse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Seus olhos vão se abrir. Realmente, ela se tornou conhecedora do bem e do mal, os olhos dela se abriram. E você será como Deus. E você certamente não morrerá. E aí, a gente sabe que ela deveria ter morrido naquele dia, e por isso Jesus foi o sacrifício do cordeirinho que acontece lá em Gênesis. A gente sabe que ele falou assim: você vai ser igual a Deus. E o homem já era semelhante a Deus e perdeu essa semelhança. Ela se despiu da glória de Deus e se sentiu nua. Então, ele sempre usa verdade misturada com mentira. Agora, o segundo ponto. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. Vocês têm que chorar, vocês vão uivar, vocês que uma vez já foram bêbados, e vocês vão chorar e uivar por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. O que é o mosto agora? Quem sabe? O que significa mosto? Você lembra disso, Kalel? Aham. O que foi, Carminha? É quando amassa a uva antes de fermentar o vinho, é? Isso, perfeito, é isso mesmo. O mosto, ele é o puro suco da uva. Ele é recém-extraído, antes de ser fermentado. Isso aí tem um indicativo legal pra gente. Por quê? Porque o mosto, ele é a doutrina pura. Ele é o evangelho eterno. Ele é a verdade de Deus que conduz a gente para a salvação e conduz a gente para a vida eterna. E esse mosto, tá vendo? Ele está sendo tirado da nossa boca. O povo tá triste, tá chorando, tá uivando, tá suspirando e gemendo, porque o mosto, a verdade, está sendo tirado da gente. Por que está sendo tirado da gente? Porque aqueles gafanhotos estão devorando a verdade e cada vez sobra menos verdade no mundo. E aí, você falou que o mosto é o suco da uva sem ser fermentado, não é? E o fermento É, é um símbolo do quê? da mentira. Outra coisa também. Alguém lembra? Kalel? É o Eu símbolo do lembro. pecado, né? Símbolo do pecado. Por exemplo, se pensarmos nesse vinho, e lembrando que a palavra vinho que aparece, ela pode significar tanto o vinho fermentado como o suco da uva. Então, os dois são chamados de vinho, a mesma palavra aparece no hebraico para os dois. Então, vinho, ele é o sacrifício de Jesus, o evangelho eterno, misturado com fermento. E o fermento é um símbolo do pecado. Jesus fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só de mentira torna aquilo tudo mentira. A verdade misturada com mentira é mentira. E isso aqui está falando de quê? Falsos evangelhos. Está falando de sofismas. Sofismas são mentiras que parecem verdade, que têm uma lógica de verdade, mas são mentiras. Então, o que isso aqui quer dizer? Ébrios, despertai-vos e chorai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Quem está bêbado de vinho tem que fazer o quê? O que vocês acham? Aquelas pessoas que beberam dos falsos evangelhos, da mentira, que compraram cevada, elas estão perdidas? Elas não têm nenhuma chance? Não, elas ainda têm chance. Mas elas têm que fazer o quê se elas perceberem que elas estão erradas? Tem que acordar, né? Parar de beber o vinho lá, né? Errado, né? Sim. Então elas têm que despertar. E se elas despertarem e parar de beber o vinho, o que elas vão fazer? Elas vão se arrepender, não é? Elas vão se converter, elas vão mudar de vida. Porque os gafanhotos, quem que são os gafanhotos? Os falsos profetas. Falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, falsa salvação. Perfeito. Então, ó, quem bebeu o vinho e era bêbado, tem que despertar. Tem que se arrepender. Tem que mudar de vida. Porque os gafanhotos, que são os falsos mestres, a falsa salvação, que é a cevada,
eles estão acabando com a verdade do mundo. E a verdade é o mosto que é tirado da nossa boca. E essa verdade está sendo retirada do mundo. E prevalece muito mais mentira no mundo do que verdade. Mas a verdade pode ser encontrada por quem quiser? Pode. Pode. Está disponível para todo mundo. Através da própria Bíblia. Então, Deus convida a gente, através do Espírito Santo, a despertar para a verdade. Mesmo que um dia a gente já tenha sido ébrio, a gente pode despertar. E a gente tem durante todo o período da nossa vida para despertar. Se um dia nós morrermos, a gente vai morrer ou salvo ou vai morrer perdido. Ou então, se um dia acabar o juízo vai terminar no céu, o que está acontecendo agora, e nós estaremos decretados salvos ou perdidos. Então, todas as pessoas vão ser julgadas individualmente. E elas vão ser julgadas de acordo com o que nós buscamos ou não, o que nós quisemos ou não. Se nós preferimos comprar a cevada ou preferimos comprar o trigo, a verdade ou a mentira. E quem receber a doutrina pura, o mosto, se converter, que chorar, que suspirar, gemer, vai receber no final de tudo o selo de Deus. E quem for marcado com o selo de Deus não vai receber as pragas do Apocalipse 16, como a gente já viu nos últimos estudos. Verso 6. Quem pode ler pra gente? Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso né, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa. Ó, falando em leão, a gente lembra de Daniel 7 e a gente lembra de Apocalipse 13. Então, ó, pensando em tudo isso que a gente viu, os gafanhotos estão devorando toda a verdade, está sobrando pouquíssima verdade no mundo. Então, veio um povo contra a minha terra. Ou seja, veio um povo. Quem que é esse povo que veio? Quem que são esses gafanhotos? O chifre pequeno, a besta do mar e a besta da terra. Que são quem? As doutrinas do papado, chifre pequeno, anticristo, unidas com a mistura que vai acontecer no mundo que ainda não aconteceu, dos evangélicos e do governo dos Estados Unidos, que vão ser um poder perseguidor no tempo do fim, que vão lutar contra a minha terra. E a minha terra é quem? O povo de Deus. Então veio um povo contra o povo de Deus. E esse povo inumerável, esse povo poderoso, tinha dentes de leão. Dente de leão lembra a gente de qual animal? De Daniel, que significa Babilônia. E a Babilônia significa confusão. No Apocalipse, o chifre pequeno, o anticristo, é chamado de Babilônia muitas vezes, por causa da confusão religiosa. Então, quando fala que esse poder tinha dentes de leão, está falando pra gente, esse poder tem a ver com a Babilônia, tem a ver com confusão, tem a ver com a mistura de verdade com mentira, falsas doutrinas, cevada, o vinho fermentado. Aí fala verso 7, quem vai ler pra gente? Fez de, fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Esse aqui que é o trecho que eu estava conversando com a Priscila, que muito tempo eu fiquei analisando, tentando entender e não consegui entender o sentido disso. Isso aqui é uma possibilidade interessante. Eu ainda tenho que estudar mais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, eu acho que está fazendo sentido. Fez da minha vide uma assolação. Quem é a vide de Deus? Somos nós, Ó, somos nós. sim, com certeza. Se a gente for olhar, tem vários textos que vão comparar Israel com a videira de Deus, né? Por exemplo, o texto de Jeremias. Eu mesmo te plantei com o vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornasse para mim uma planta degenerada com a vide brava? Ele está falando isso porque o povo de Israel se prostituiu e dizia, não quero mais servir a Deus. Eles preferiram adorar Baal. A gente pode estender isso para hoje e falar que nós somos a videira de Deus? Com certeza. Se a gente for analisar, Cristo, Jesus também se apresenta como sendo a videira verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Então ele está dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira, nós fazemos parte dessa videira. Mas a gente só pode permanecer parte dele se nós tivermos bons frutos. Porque se nós não tivermos bons frutos, nós vamos ser cortados e lançados ao fogo. Então a gente pode entender que a videira tem a ver com o povo de Deus e tem a ver com Jesus. E que nós, como povo de Deus, somos os ramos dessa videira.
destroçou a minha figueira. A figueira também é um símbolo na Bíblia. É um símbolo para quê? Essa aí você sabe, Kalel? Figueira é a vida com vida espiritual? Não, Deus, sim? outra coisa. A videira? A figueira. Figueira? Pô, pior que eu não sei não, Rodrigo. Priscila sabe, Priscila? Tem a ver com a volta de Cristo ou não? Não, né? Aqui ainda não, não. Mas a figueira é um símbolo de Israel. Tem alguns textos que vai comparar Israel com a minha figueira, né? Vocês devem Ah, é conhecer. igual quando Jesus amaldiçoou a figueira, que ela tem relação com Israel, Tem tudo a porque ver. ela Uhum. parece que dá bom fruto, mas não dá fruto, né? Exatamente. E aí até Paulo vai falar que nós vamos ser enxertados, né? Que nós, como gentios, somos enxertados. Aí ele fala assim: se você está sendo enxertado não der bons frutos, você acha que Deus não vai te arrancar do mesmo jeito que ele arrancou os ramos originais? Então tem a ver com isso aí. Então tem a ver com a nossa religião visível também. Tem a ver com a forma que Deus vai olhar pra gente e ver se nós estamos. A gente às vezes pode aparentar dar bons frutos, mas não estamos dando bons frutos, né? A parábola da figueira encaixa perfeitamente aqui mesmo. Tirou-lhe a casca e lançou por terra. Essa parte me deixava muito em dúvida. A figueira tem a casca, e a casca é uma proteção da figueira. Se essa casca foi arrancada, quem está arrancando essa casca são os gafanhotos, são os falsos mestres. Ele tá tirando a aparência, a, aquela casca que aparenta bons frutos ou maus frutos, e está desprotegendo a figueira. Então, no sentido espiritual, se a gente for analisar, essa religião falsa, a Babilônia espiritual, lançou por terra a verdade e o que fez prosperou. Ou seja, ele está pegando o que era certo, o que era bom, o que era o evangelho eterno, que dava bons frutos, e está destruindo isso. Então a casca arrancada está mostrando o povo de Deus desprotegido, exposto. Por que esse povo está desprotegido e está exposto? Porque em vez de seguir a palavra de Deus e ser cercado pela proteção de Deus, como a gente vai ver daqui a pouquinho, esse povo está seguindo as doutrinas de Satanás, as doutrinas humanas, e esse povo está se afastando de Deus. E se afastando de Deus, eles estão perdendo a proteção. Se a gente for ver quando fala os sarmentos brancos, ó, os seus sarmentos se fizeram brancos. Alguém sabe o que são sarmentos? Eu não sabia e quando eu pesquisei me ajudou a entender melhor. Os sarmentos, eles são os ramos novos. Eles são verdes, são flexíveis, são moles. Então, são os ramos de onde vai brotar as folhas e os frutos. E nós somos esses ramos, não é? Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós somos esses sarmentos, esses ramos novos. E esses ramos, se eles não dão frutos, eles precisam ser cortados. Eles precisam ser podados. Então, se a gente for analisar, os sarmentos brancos significa que aqueles ramos novos que eram verdes, eles agora estão brancos, estão sem vida. Eles estão deixando de ter a capacidade de dar frutos. Então, os sarmentos brancos mostram que aquele povo de Deus, que aquela videira que era o povo de Deus, por se afastar de Deus, ela perdeu a proteção de Deus e ela perdeu a capacidade de dar frutos, porque se afastou da verdade, preferiu comprar a cevada, preferiu beber o vinho fermentado, preferiu a mentira do que a verdade. E aí ele não tem como dar bons frutos para Deus. E se ele não pode dar bons frutos para Deus, o que vai acontecer com ele se ele não se converter? Vai ser cortado e lançado ao fogo. Isso leva a gente em Isaías e leva a gente naquela parábola que o Kalel citou. Então, primeiro vamos ler o texto de Isaías, que eles estão falando da mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Alguém pode ler pra gente esses versos agora? Versos 1 e 2? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Vou fazer o segundo. Pode ler também, Mayara, por favor. Sachou? Sachoa? É, Sachou, limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu a um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu
uvas bravas. Beleza. Alguém lê agora o 3 e 4, por favor? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então você vê que Deus, ele tem essa vinha dele, que ele ama. Ele colocou ela num lugar super fértil, tinha tudo para dar certo. O Jardim do Éden, o paraíso perfeito. Ele cuidou dessa vinha dele. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Ele fala aqui, né? O que mais que eu podia fazer? Vocês podem julgar e me digam, né? Tem algo que eu não tenha feito para que isso pudesse dar certo? Como que tá dando errado se eu fiz tudo o que eu podia fazer de bom, de melhor possível? Como que tá dando maus frutos se eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Então agora alguém deu os 5 e 6, por favor? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Priscila, lê o 7 também. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Então, olha só como que tá encaixando com o que a gente viu. A videira de Deus, a figueira de Deus, que deviam dar bons frutos, que Deus fez tudo o que ele podia fazer, agora está com a casca arrancada e os sarmentos brancos. Não está dando mais frutos para o reino de Deus, porque em vez de seguir o que Deus pediu e o que Deus preparou, está seguindo falsas doutrinas, falsos mestres e uma falsa salvação. E aí a gente vê a parábola que o Kalel falou, Os sarmentos brancos quer dizer que ela tá morrendo, né? ela está morrendo, isso Quando mesmo. uma planta fica branca é porque ela tá faltando água, não é alguma coisa assim? Ela está perdendo a vida. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma experiência que eu fiz na escola e a minha planta morreu, ela ficou branca. Por isso que eu achei interessante esse Ah, versículo. legal, né? Eu não tinha entendido isso antes também. Essa semana que eu tava estudando de novo, eu comecei a falar assim, nossa, tem algum sentido aqui, né? Uhum. Kalel, você tinha falado dessa parábola, lê pra gente aí. É Marcos. 12:1. Nossa, eu abri direto em Marcos, cara. Sorte. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. O homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar e edificou uma torre. Arredou a uns lavradores e ausentou-se do país. Então, esse homem que plantou a vinha, a gente viu ali no outro texto de Isaías que quem plantou a vinha é Deus. Ele plantou a vinha, cercou com uma sebe, construiu um lagar e edificou uma torre. E aí ele deixou essa vinha para uns homens cuidarem. E aí, o que, que a gente vê na sequência? Esses homens que deviam cuidar da vinha começaram a cuidar dos próprios interesses em vez de cuidar do que Deus tinha pedido. E quando Deus manda os servos dele para poderem falar assim: ó, agora você vai ter que dar o pagamento porque eu te aluguei esse espaço, você vai ter que me pagar o que eu peço. Esses homens mataram os servos. E ele falou assim: não, eu vou enviar meu filho, que aí meu filho eles vão obedecer. E mataram também o filho. Então, a gente percebe claramente que esses trabalhadores, esses homens que estavam na vinha, são o povo que devia ser povo de Deus, mas não está vivendo o que Deus pediu. Esses homens que são os servos que foram enviados são os profetas, que foram enviados para poder mostrar a verdade, mas foram perseguidos e foram mortos. E depois o próprio Filho, Jesus, que veio e aconteceu a mesma coisa com ele. Então agora vamos analisar outros pontos, né? Primeiramente, o que significa essa vinha? Quem é ou o que é essa vinha? Alguém sabe? A vinha, ela é o povo de Deus. Ela é tanto o planeta Terra perfeito, o jardim do Éden que Deus deu pra gente, Deus deu de presente pra gente, perfeito, como é também o próprio povo. A sebe, Deus ele coloca essa sebe para proteger a vinha, para proteger o povo de Deus. O que que é essa sebe?
Essa sebe é a lei de Deus. Os mandamentos de Deus são esse muro de proteção. Muita gente pode pensar que os mandamentos servem para prender ou para limitar o ser humano, mas na verdade os mandamentos servem para nos proteger de nós mesmos e do nosso próximo. Então ele dá, não matará significa que ninguém no mundo pode tirar a sua vida, porque a sua vida é muito preciosa para Deus. Não adulterará significa que ninguém pode é, sair com a minha esposa ou o marido de alguém. Então está protegendo a família. Furtar e cobiçar e qualquer coisa do tipo. Ele traz também mandamentos que a gente tem nossa relação direta com Deus, porque através da nossa relação com Deus nós vamos ser transformados naquilo que Deus espera da gente, sim, o caminho que leva para a salvação. Então essa sebe é justamente a proteção, a lei. Depois tem o lagar. Esse aqui é mais fácil, hein? O lagar é onde as pessoas pisavam para fazer o vinho. O que significa o lagar, o vinho? Sacrifício de Cristo. Sacrifício de Jesus. Então, a gente tem o povo de Deus que está protegido pela lei. E o povo de Deus quebrou a lei de Deus. E o povo de Deus merece agora a morte. E esse povo que quebrou a lei de Deus e merece a morte, quebrou a aliança, Deus está dando para eles o sacrifício de Jesus para que eles possam ser ainda resgatados. Para aqueles que beberam do vinho, para aqueles que compraram a cevada, ainda tenham a chance de se converter, deixar de ser ébrios e seguir através do sacrifício de Jesus para a vida eterna. E aí fala que edificou uma torre. Dentro desse lugar ele fez também uma torre. O que é essa torre? Isso aqui é um pouquinho mais difícil. A torre é o santuário. São todas as coisas que Deus criou, todas as leis cerimoniais que Deus criou que apontavam para a salvação, tudo aquilo que mostrava de forma didática como nós nos perdemos, como nós merecemos a morte e como Deus pode nos resgatar para a vida eterna se nós quisermos. E tudo que nós precisamos fazer para poder sermos resgatados. E os trabalhadores da vinha são justamente as pessoas responsáveis por levar a verdade de Deus ao mundo. As pessoas que, na verdade, né, como a gente já sabe, em vez de estar levando a verdade para o mundo, acaba que a maioria acabou se dobrando para o vinho da Babilônia, para a mentira, para os falsos evangelhos. A maioria do mundo preferiu comprar a cevada em vez de comprar o trigo. A maioria do mundo está bebendo do vinho fermentado em vez de beber do mosto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, igual aquele ramo, aqueles sarmentos brancos que a gente viu em Joel. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então aquela figueira, aquela videira seca é justamente isso. O povo de Deus deveria dar frutos, mas o povo de Deus está bebendo do vinho e está comprando da cevada e não está vivendo a verdade. E por isso precisa acontecer alguma coisa muito importante para que esse povo possa se converter e para que esse povo possa fazer realmente a missão que é destinada para ele, que é de pregar o evangelho eterno para o mundo, como a gente viu muito no Apocalipse 14. Então, olha, lembra que Joel no começo falou: percebam vocês, os mais velhos aqui, as coisas que eu estou falando para vocês já aconteceram nos seus dias ou nos dias dos vossos pais. Ele estava dando a ideia de que era algo inédito. Tudo que a gente viu até aqui acontece há muito tempo. A parte que ainda não aconteceu é a partir do capítulo 2. Quem pode ler o verso 8 pra gente, por favor? Joel 1:8. Lamento com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Esse aqui já é mais fácil de entender, hein? Então, primeiramente, lamenta. Quem que está lamentando? É o povo que suspira e geme. É o povo que uiva. É o povo que um dia foi ébrio, mas despertou para a verdade. É o povo que agora quer viver o que a Bíblia ensina como verdade, não as doutrinas humanas. A virgem. O que vocês acham? Quem que vocês acham que é essa virgem?
Eu acho que é Maria, Rodrigo. E agora de verdade, Kalel, você lembra? Eu lembro. A Virgem é o povo de Deus, né? A virgem é o povo de Deus. Por que que é virgem? Porque não adulterou contra Deus. Está esperando o noivo, é igual a parábola. Aquelas mulheres que estão esperando a volta do noivo. Então a igreja, o povo de Deus, que ainda é fiel. E esse povo de Deus que é virgem aqui, ele tanto é virgem aquele povo que não adulterou contra Deus e viveu de acordo com a palavra de Deus, não estou dizendo que viveu sem pecado, tá? Mas que conhecia e que se esforçou para fazer, como o povo que um dia foi ébrio e despertou. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, nossos pecados são jogados nas profundezas do mar. Então não importa se um dia nós tenhamos sido ébrios, não importa o quanto tempo tenha sido. O que importa é que despertou para a verdade, se converteu e mudou e agora é visto como essa virgem. Quem que é o marido que vai casar com essa virgem? Ah, a Juliana falou, Jesus. Então o marido é Jesus. E pano de saco? Essa mulher, essa virgem está vestida de pano de saco. O que significa o povo vestido de pano de saco lá no Antigo Testamento, por exemplo? Isso era bem comum. Arrependimento. Arrependimento, humilhação, não é? Então o que acontece? Essa virgem, que é o povo que despertou, o povo que um dia foi ébrio, ela está vestida de pano de saco. Por quê? Porque os líderes do nosso mundo, os líderes religiosos, eles não pregam a doutrina verdadeira, o evangelho verdadeiro. E o povo de Deus que tenta fazer isso também não consegue. Ele é humilhado, ele é afastado, é tido como herege, como seita, como qualquer outra coisa, exceto como o povo de Deus. Então a gente percebe muito claramente que a virgem, esse povo que acordou, está em pano de saco porque esse povo está sendo humilhado no nosso mundo. Porque esse povo não consegue pregar a verdade como deveria. E quando tenta, acaba sendo abafado, né? Verso 9 agora. Vai lá, Kalel, você que tá à toa, lê pra nós. Não tô à toa não, rapaz. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Ó, oferta de manjares e libação. Isso aqui lembra pra gente lá do estudo do santuário. Tem a ver com o sacrifício diário, com a intercessão de Jesus. A gente percebe que Daniel fala sobre o chifre pequeno, e dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ó, muito parecido. Ô Rodrigo, o Rafael falou que hoje a apresentação parou de funcionar. Ah, parou? Agora ele voltou. Tá funcionando pra vocês também? Estão me ouvindo aí, gente? Aqui tá normal. Normal? Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? Também. Aí tá funcionando pra todo mundo? Certinho, Rodrigo. Beleza. Então, ó, aqui a gente percebe que está muito parecido uma coisa está falando com a outra. Apocalipse 3 também fala que o chifre pequeno, o anticristo, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Então, o tabernáculo, o santuário, a casa do Senhor. A oferta de manjares é justamente o sacrifício diário, é a intercessão de Jesus. O que significa essas blasfêmias? Ele se coloca no lugar de Jesus, falando que pode perdoar pecados e que ele é Deus na terra. O que é a intercessão de Jesus, essa oferta de manjares? É a forma como nós podemos ser perdoados. O salário do pecado é a morte. Todos nós aqui pecamos, todos nós aqui somos merecedores da morte. Qual que é a diferença entre salvo e perdido? O salvo é pecador e merece a morte, o perdido é pecador e merece a morte. Só que uns, eles se converteram e através do sacrifício de Jesus, que é justamente essa oferta de manjares, que é o sacrifício diário, através do sacrifício de Jesus nós entendemos que nós que éramos merecedores da morte, Jesus morreu a morte que nós merecíamos no nosso lugar. Então, se nós vivemos uma vida de acordo com o que ele pediu para a gente, com a palavra dele, sendo aperfeiçoados, santificados, nós podemos ter a salvação. Nós nos perdemos e ele pode nos salvar. Ele vai ser o nosso advogado no juízo. Quando o nosso nome passar pelo juízo, vai falar: Rodrigo, pecador, merece o quê? Merece a morte. Ele tem um advogado, ele creu em Jesus, ele se santificou, ele se esforçou para viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Se sim, Jesus se apresenta como meu advogado e como meu sacrifício. Ele deveria morrer, eu morri pelo lugar dele. E aí eu posso ter a salvação. Se eu não me arrependi,
Ele vai olhar para o meu nome e falar assim: Rodrigo merece a morte. Ele creu em Jesus para morrer no lugar dele? Não. Então quem vai receber a sentença de morte? O próprio Rodrigo. E vai receber a sentença da morte eterna. Então, é isso que é tirar a oferta de manjar e o sacrifício diário. Coloca outras formas de chegar à salvação que não são Cristo. Quando a gente pensa que a casa do Senhor, a oferta, que aliás, que cortada está a casa do Senhor a oferta de manjares e libação, que os sacerdotes e o ministro do Senhor estão enlutados, a gente entende que a igreja de Deus, o povo de Deus, está desprovido de poder. Por que o povo de Deus está desprovido de poder e as igrejas estão desprovidas de poder? Porque elas não vivem a doutrina pura. E por isso elas limitam a ação do Espírito Santo. Embora a gente viu muito isso no estudo da semana passada e retrasada. As igrejas, elas dizem receber essas manifestações de poder, que na verdade a gente percebe que são da besta da terra, né? São manifestações de poder que parecem ou querem ser o Espírito Santo, mas não são. Verso 10. Quem pode ler pra gente? O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Então, o campo está assolado. Por que o campo está assolado? Porque os gafanhotos estão devorando quase todo o cereal. E o que é esse cereal? Esse cereal é o trigo, a doutrina pura, o evangelho eterno. O que é a vide? A vide é o sacrifício de Jesus. Por que a vide se secou? Porque as pessoas não entendem o que significa Jesus ter morrido por nós. As pessoas repetem muito isso. Ah, mas Jesus morreu pelos meus pecados, eu amo Deus, eu faço isso e aquilo. Mas as pessoas não entendem muito bem o que significa isso, o quão profundo é isso. E Tem o quão. pessoas que nem sabem por que morreu e queriam que ele não tivesse morrido, né? Pois é, exatamente. As pessoas nem às vezes pensam assim, ele podia não ter morrido. Se ele não tivesse morrido, a gente não poderia ter a salvação, né, Kalel? As pessoas não entendem isso mesmo. É muito comum isso em qualquer lugar. É verdade. Mas é basicamente o evangelho eterno, né? Esse é o dever das pessoas. Tem que, né, repregar isso aí de novo, né? Para que Jesus possa finalmente voltar, né? Isso mesmo. E quando fala que as olivas se murcharam, é exatamente a mesma coisa, né? Quando o povo prefere ouvir as doutrinas humanas em vez de ouvir a verdade de Deus, quando as pessoas se fecham para ser preenchidas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está parando de agir na terra. Ele está parando de agir nas pessoas. Porque se a gente for perceber, esse cereal destruído significa fome da palavra de Deus. Porque a gente vive num mundo que tem mais acesso à informação e que as pessoas mais desconhecem a verdade de Deus. A gente tem Bíblia, qualquer um pode ter Bíblia no celular, em casa, comprar à vontade. E hoje o povo estuda menos a Bíblia que na época que a Bíblia era proibida e o povo era perseguido se fosse encontrado com a Bíblia. É Ô, Rodrigo, uma eu ironia acho que muito grande. o Rafael deu uma caída. Recapitula um pouco para trás para ele. Ô Rafael, fala pra gente até onde você ouviu aí, que aí a gente volta. Ele digitou, Raléo? Eu não vi aqui. Ele mandou no WhatsApp faz um tempinho Ah, já. no WhatsApp. Você tá ouvindo agora, Rafael? Eu acho que ainda não tá pegando, ele saiu de novo. Às vezes tá com sinal ruim, alguma coisa do tipo. Mas qualquer coisa vai estar gravado depois, aí ele consegue voltar pra ver. Você quer tentar falar com ele, o Israel, pra ver se você consegue? Eu vou falar com ele aqui, Rodrigo. Pode Qualquer coisa a gente continuar. volta um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho se você ver se ele responde. Ok. Às vezes pode ser até a internet, né? Porque como ele tá pelo celular na rua, né? Mas os estudos subiu de nível, agora tá sendo gravado toda vez. É, E, agora tá sendo gravado toda vez. A Carminha gosta de revisar, Kalel. isso aí é bom, viu? Aquele estudo que gravou, acho que o primeiro estudo que gravou, nossa, que ele era muito bom, ainda bem que gravou. Qual, Kalel? Aquele do Daniel 11. Ah, sim, sim. Eu ainda tô fazendo essa versão nova.
Uma coisa que eu tô vendo bastante em Daniel 11 é que os últimos versículos ainda não se cumpriram, né? Sim, já tem coisa que a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Eu tenho que voltar a trabalhar nesse estudo aí. Eu tava com a cabeça muito fervendo, aí eu parei um pouco. Acho que eu vou seguir aqui então, tá? Eu não sei se o Pode Israel conseguiu seguir falar com ali. ele. Pode seguir? Qualquer coisa depois ele vai assistindo no. Essa parte que ele perdeu, ele pega no YouTube. Então, a gente tá tendo fome da palavra de Deus porque as pessoas que deviam pregar a verdade, elas não estão pregando. As pessoas estão vivendo falsas doutrinas e falsos evangelhos e não pregam a verdade. O que deixa muito claro que essa profecia essas palavras de Ezequiel, elas se cumprem ainda nos dias de hoje. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. É muito claro como isso acontece ainda hoje. Timóteo fala pra gente assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Infelizmente é o que acontece hoje. Muitas vezes você pode mostrar a verdade para pessoas, você pode provar na Bíblia que as pessoas preferem continuar vivendo no engano que elas viviam, se cercando de falsos mestres, de falsos ensinadores, para ouvir o que elas querem ouvir e não a verdade. Eu tenho um cara que trabalha comigo, o Dert, às vezes a gente tá brincando, a gente fala alguma coisa pra ele, ele fala assim: não fala a verdade pra mim não, não fala a verdade pra mim não. Aquelas pessoas que preferem ouvir uma mentira agradável do que uma verdade dura, sabe? Mas ele fala brincando. Então as pessoas vão preferir se fechar, preferem ouvir pessoas que vão falar uma mentira agradável para elas do que falar realmente a verdade, como se sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, tá vendo? Elas podem ter acesso à verdade, mas elas não querem, elas se recusam a dar ouvido às verdades. Elas preferem comprar a cevada, elas preferem continuar bebendo o vinho misturado com fermento. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso aqui é para todos nós. A nossa missão é essa: sermos sóbrios, não sermos ébrios. Pregarmos o evangelho de Deus, o evangelho eterno. Se a pessoa quiser ouvir, maravilhoso, nós vamos ficar muito felizes. Se ela não quiser ouvir, a gente não tem como fazer nada além de orar por essas pessoas, esperar que um dia elas possam deixar de ser ébrias, se converter e que nós também permaneçamos sóbrios. Joel 1, 11 e 12. Alguém pode ler para a gente os dois versos? Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Por que, que os lavradores têm que se envergonhar? Porque eles deviam pregar a verdade e se dobraram para a mentira. Porque o trigo, o cereal, ele se perdeu. E aí, como é que o povo de Deus pode ser feliz nesse mundo se esse mundo está sendo entregue nas mãos de Satanás? 13 e 14, quem puder ler pra gente? Ô Rodrigo, mas aí já não seria mais específico entre os filhos dos homens, não os filhos de Deus? Mas é isso mesmo, Kalel. Porque se você for ver, os filhos de Deus mesmo, o povo que é fiel a Deus, ele tá pregando a verdade, embora em pano de saco, né? Uhum. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Vendo todo esse efeito, todas essas falsas doutrinas, todo esse falso entendimento, o que o povo de Deus tem que fazer? O povo de Deus tem que
lamentar, tem que se unir, tem que chorar. Esse povo tem que promulgar um santo jejum aqui. Ele tem que se unir para clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor o quê? Quem pode ler pra gente 15, 16 e 17? Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E de casa do nosso Deus, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, e os armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal. Né? O cereal está cada vez mais escasso no mundo. O cereal se perdeu. E aí fala do o dia do Senhor está perto e vem como uma assolação do Todo-Poderoso. A volta de Jesus está próxima. Isso aqui está acontecendo, a gente vai ver a partir do capítulo 2, que já está falando de momentos muito próximos da volta de Jesus. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Os rebanhos de ovelhas somos nós. A ti, ó Senhor, clamo porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. As ovelhas estão perecendo por quê? Porque os nossos pastores não estão guiando a gente para o caminho correto. Os gafanhotos devoraram o trigo que é a verdade, e sobrou pouquíssimo trigo no mundo. Tem fome espiritual no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas que deviam conduzir o povo para Deus estão vendendo a cevada, que é mentira, aos seus seguidores. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor está próximo. Então Isaías vai falar assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E aí a gente chega em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 vai mostrar, enfim, a parte que falou que não aconteceu nos dias dele, nem nos mais antigos, nem nos mais antigos dos antigos, mas são coisas para o tempo do fim. São essas coisas que o povo tem que passar de pai para filho, de geração em geração, para que nós estejamos preparados para quando acontecer. Então nós estamos nos aproximando desses momentos. As profecias estão se cumprindo. Falta muito pouco para o fim. E a gente percebe que a partir do capítulo 2 aqui, ele está falando do povo do tempo do fim. O povo que vai encarar aquele processo que a gente viu nas últimas semanas. De quando a ferida mortal for curada, de quando os evangélicos se unirem com o Estado nos Estados Unidos e começarem a perseguir o povo que quer seguir fielmente a Bíblia. Quando houver a imagem da besta, a marca da besta, quando Satanás fingir ser Jesus, que tudo isso vai acontecer nesse período aqui. E esse povo aqui é o povo que vai passar pela grande tribulação, que está em Mateus 24, por exemplo. Então, Joel capítulo 2. Eu não coloquei os textos aqui na tela, mas a gente vai analisando. A gente pode ler até o verso 11, e aí depois a gente vai analisando de um em um. Só que eu acabei não colocando os textos aqui. Se vocês tiverem... Quem tá com a Bíblia aberta aí, pra eu saber quem pode ajudar a ler? Eu tô com ela aberta aqui Tá já. aberta? Quem falou? Eu ouvi alguém falando junto com, depois do Acho que a Calel. Maiara falou. Eu também tô. Ah, beleza, Maiara. Eu Então, também. você também. Então, a gente vai lendo, a gente pode revezar entre nós quatro, então, tá bom? Eu vou ler 2 versos, aí alguém pode ler mais dois, e a gente vai até o verso 11. Então, eu vou começar no verso 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima. A terra é como o jardim do Éden diante deles.
mas atrás deles um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Seu ruído é como de carros de guerra que vêm saltando pelos cumes dos montes, estalando como chama que devora a palha, como poderoso exército em ordem de batalha. Os povos se assustam na presença dele, ficam todos pálidos de medo. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, e o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque é muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Acontece bastante coisa nesses versos aqui, e eu gosto muito dessa parte. Então, analisando desde o verso 1 agora. Ele fala: Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Alguém sabe o que é essa voz de rebate? O que é tocar a trombeta e dar voz de rebate? Isso acontecia muito no Antigo Testamento. Era um sinal de guerra. Era um sinal. Essa trombeta era tocada, né, Priscila? E isso servia para preparar o povo. Então, aqui no caso, voz de rebate, que é esse sinal, algo muito importante está prestes a acontecer. Se preparem, estejam prontos. No caso aqui, o povo tem que se preparar e estar pronto, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ou seja, isso aqui está acontecendo muito próximo da volta de Jesus, onde o povo tem que se preparar. Quem está tocando a trompeta? Quem está dizendo que o mundo tem que se preparar? O povo fiel de Deus. Aquele povo que era ébrio e despertou. Aquele povo que se prepara. Aquele povo que está pagando caro para comprar o trigo. Esse povo está avisando para o mundo: se preparem, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. A volta de Jesus está próxima de acontecer. Verso 2. Quem vai ler para a gente? O dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. E aí, pessoal? Quem que é esse povo grande e poderoso? Quem que vocês acham que é? E aí, Kalel? Fala pra gente. Ó, isso aí são o povo de Deus depois de receber a chuva ceroja, né? Sim. Fala mais. Mas, Kalel? não sei, tem mais alguma coisa para falar? Acho que não. Esse povo é o povo que vai receber a capacitação do Espírito Santo. Ele é um povo poderoso, qual nunca houve igual e depois dele nunca vai haver de novo. Então esse povo é o povo que vai ser capacitado com o Espírito Santo, a chuva serôdia. É o povo que vai receber dons para poder pregar a verdade nesse momento de grande perseguição, de grande engano. Então, ao mesmo tempo que Satanás está dando as cartadas finais do engano, através do chifre pequeno unido com a besta da terra, e essa união vai ter a imagem da besta, a marca da besta, tudo aquilo que a gente viu nas últimas semanas. Da mesma forma como nesse processo que vai acontecer, o diabo vai fingir ser Jesus, vai aparecer fingindo ser Jesus. Então toda essa manifestação do mal vai ser contrabalanceada pela mais poderosa manifestação que o Espírito Santo já fez na Terra. Mais poderosa do que o Pentecostes, por exemplo. Então, esse povo, poderoso como nunca houve, é a mais poderosa manifestação do Espírito Santo de todos os tempos, desde a criação da Terra. E depois dele não haverá uma manifestação tão poderosa, por quê? Porque esse é o último povo na terra que vai pregar o evangelho, que vai lutar ainda pela salvação das pessoas. Porque depois disso, quem estiver salvo está salvo,
Quem estiver perdido está perdido, e a partir dali nunca mais vai ser preciso pregar novamente o evangelho, porque os salvos vão ser levados para o céu, como a gente sabe, os perdidos depois dos 1000 anos vão receber a sentença deles de destruição final, e todo o povo salvo vai viver na nova terra perfeita para sempre, nunca mais vai precisar pregar o evangelho para ninguém, porque todos já estarão salvos e redimidos. Então, o povo forte e poderoso como nunca houve é o povo que vai passar pela grande tribulação como nunca houve. A gente já discutiu algumas vezes sobre essa questão da tribulação, né? Muita gente diz que o povo de Deus vai ser arrebatado antes, não vai passar pela tribulação, mas com certeza nós passaremos pela grande tribulação se nós estivermos vivos. E se passarmos pela grande tribulação, nós seremos capacitados pelo Espírito Santo muito poderosamente. Porque o que o povo de Deus vai precisar passar e vai precisar fazer, humanamente falando, seria impossível. E isso também é uma coisa interessante que a gente vai analisar pensando no capítulo 1. No capítulo 1 a gente viu que Deus deu a missão para o povo ser fiel, ser próspero e pregar a verdade. E o povo não cumpriu essa missão. E que para o povo cumprir essa missão no tempo do fim, como hoje também a gente não consegue cumprir, a gente vai demandar dessa capacitação fortíssima do Espírito Santo. Verso 3. Quem pode ler? Diante dele vai um fogo que devora, atrás dele uma chama que incendeia. Diante dele a terra é um jardim de Éden, atrás dele é um deserto arrasado. Nada se salva. Olha que legal essa parte. À frente de quem vai um fogo devorador? À frente do povo forte e poderoso como nunca houve. Então, esse povo que recebeu essa capacitação do Espírito Santo, à frente desse povo vai um fogo devorador. E atrás dele, uma chama que abrasa. Olha que legal. O fogo devorador que vai à frente desse povo é o fogo do Espírito Santo. É o povo que vai ser capacitado pela verdade para pregar a verdade como nunca houve, o evangelho eterno. E quem aceitar essa pregação da verdade também vai ser capacitada pelo Espírito Santo. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo, que vai converter os corações, converter as pessoas para a salvação. E atrás do povo de Deus que prega, quem não se juntar a esse povo. Então vamos pensar, tem poucas pessoas no mundo hoje que pregam a verdade, conhecem a verdade e a maioria não conhece. Nesse momento, esse pouco povo vai pregar a verdade para o mundo de uma forma sobrenatural, de uma forma muito poderosa. E quem se converter à verdade vai se unir a esse povo e esse povo vai crescendo cada vez mais. E quem se recusar a ouvir a verdade e preferir continuar no engano, fala que vai ficar uma chama que abrasa atrás dele. Quem seguir com ele segue capacitado pelo Espírito Santo e convertido para a salvação. Quem ficar atrás dele, uma chama que abrasa. Se nós formos ver essa chama que abrasa, é o fogo que vai consumir essas pessoas. Como a gente vê, por exemplo, quando fala em 1 Tessalonicenses, que fala que Jesus, na volta dele, ele vai vir e o sopro da sua boca vai consumir os perdidos. As pessoas vão olhar para ele e vão morrer. É isso que quer dizer isso aqui. Quem se converter vai ser preparado para a vida eterna. Quem não se converter vai morrer quando Jesus voltar. Vai olhar para Jesus e Se vai essa morrer. manifestação não converter alguém, é porque o coração já tá duro faz tempo, né? É verdade, com certeza. Quer falar mais sobre isso? Não, não, eu queria falar isso. Só pra me interromper você. Não, 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 perfeito. Se você for ver, realmente, ali é o momento em que Deus vai estar dando a cartada final, né? Todo o poder que ele puder para a conversão. E quem não se converter é porque tá igual o faraó mesmo, né? Extremamente fechado à verdade. Muito preso ao mundo. Olha só. Diante do povo forte e poderoso, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado. Olha que legal. Quem aceitar a mensagem e se converter, vai caminhar para a vida eterna, para o jardim do Éden, a nova terra. E quem não aceitar a verdade, o deserto assolado. Porque quando Jesus volta, lembra? Todos os salvos são transformados em corruptíveis e mortais, os mortos ressuscitados, eles vão para o céu. E os perdidos vão olhar para Jesus, eles, como pecadores, não podem ver a glória de Deus e eles vão morrer. E a terra fica como? Igual Jeremias 4 fala: a terra fica um deserto assolado, nada lhe escapa. Quem quiser se converter vai ser capacitado pelo Espírito Santo para a vida eterna. Quem não quiser se converter vai ficar para trás e vai ser devorado pelo fogo, pela destruição final depois dos 1000 anos. Versos 4 e 5. Quem quiser ler?
A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como cavalos, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então, saltando pelos montes significa o quê? Esse povo que vai ser capacitado pelo Espírito Santo, o povo forte e poderoso, que vai receber a mais forte e poderosa manifestação do Espírito Santo, nada vai poder parar a pregação desse povo. O Evangelho vai chegar ao mundo inteiro e as pessoas vão ser capazes de escolher se elas querem seguir e obedecer a Deus para receber o selo de Deus, ou seguir e obedecer às doutrinas humanas para receber a marca da besta. Esse povo forte e poderoso, como eu já falei, a mais poderosa manifestação do Espírito Santo. E ele é posto em ordem de combate porque ele é capacitado por Deus para fazer essa missão. E esse povo vai cumprir essa missão, seja como for. Joel 2,6: Diante deles tremem os povos, e todos os rostos empalidecem. Diante do povo forte e poderoso, a terra, as pessoas que não quiserem se converter, vão tremer. E os rostos empalidecem me lembra muito o que acontece quando a gente pega a história, por exemplo, de Moisés, depois de receber os 10 mandamentos, que ele desce e o rosto dele brilhava com a glória de Deus, e os ímpios não conseguiam olhar para ele, como aconteceu no julgamento de Estevão também. Então eu acredito que é isso aqui, que as pessoas vão estar capacitadas com o Espírito Santo de uma forma tão forte e tão verdadeira, que todas as pessoas vão poder olhar para isso e vão poder perceber que é verdade. Muito semelhante do que acontecia lá com Jesus. E Jesus falava a verdade de uma forma tão forte, uma forma com tanto poder, que mesmo as pessoas, os fariseus, os escribas e as pessoas que brigavam contra ele, os sacerdotes, muitas vezes eles olhavam para Deus e eles sabiam que Jesus estava falando a verdade, mas eles não queriam aceitar. Então aquilo brilhava, né? Aquilo era muito poderoso. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai pelo seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas. Pelas janelas entram como ladrão. O que é isso? Ninguém vai se desviar da sua fileira. O povo de Deus, capacitado para fazer essa obra final de pregação da verdade para esse mundo em trevas, ele tem uma missão e essa missão vai ser cumprida. E cada um vai ter uma missão diferente. De alguns vai ser testemunhar, de alguns vai ser pregar, de alguns vai ser ensinar, e de muitas pessoas pode ser levado para a prisão, para a morte, para a tortura ou qualquer outra coisa parecida, mas com a intenção de converter o máximo de pessoas possíveis. Lá na Idade Média, na perseguição do papado, aconteceu muito isso. Muitas pessoas que eram levadas para serem mortas, às vezes acontecia para que um morresse e convertesse centenas. Que tem aquela frase famosa, né, que o sangue dos mártires é semente. Muitas vezes as pessoas morriam pela perseguição e a forma como elas levavam aquilo e a fé delas era tão forte que levava muitas pessoas a pensarem, se ele está disposto a morrer por aquilo é porque aquilo é verdade. E Mateus e Apocalipse falam assim, né? Quem perder a sua vida por Cristo, a achará. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, pode ser que tenhamos que morrer pela pregação, pode ser que sejamos fortemente perseguidos nesse tempo final, nessa grande tribulação, mas o que importa é que a gente cumpra a missão e a missão vai ser cumprida, capacitados pelo Espírito Santo de uma forma extremamente poderosa. Verso 10 agora. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Treme a terra, a gente chama isso de sacudidura. No momento final da trajetória do povo de Deus na terra, quando o povo começar a ser capacitado pelo Espírito Santo dessa forma, a gente fala que vai acontecer a grande sacudidura. Muitas pessoas que hoje se dizem povo de Deus não vão aguentar a sã doutrina, a grande verdade. E essas pessoas vão ser retiradas do povo de Deus, porque elas não fazem parte do povo de Deus, elas não vivem a verdade. E muita gente fora, que hoje não conhece a verdade, vai conhecer a verdade e vai se unir ao povo de Deus. E vai se tornar um grande povo, unido pela verdade. Porque muitas pessoas que hoje estão, entre aspas, no povo de Deus, e que não vivem a verdade e não pregam a verdade através do testemunho da vida delas, elas impedem que pessoas de fora cheguem. Então vai ter que ter essa sacudidura. O que é ruim sair e o que é bom entrar. É aquilo que Jesus fala, né? Que como uma galinha que ajunta os pintinhos, eu tenho ainda também muitos
Fugiu a frase agora que ele fala que tem muitos povos dele que ainda não fazem parte do aprisco dele, muitas ovelhas que não fazem parte do meu aprisco, algo assim. Esqueci agora a citação exata da frase. É exatamente isso. Ainda tem ovelhas que não são do meu aprisco, É não é? isso mesmo, né? É algo nesse sentido, mas agora me fugiu a frase certinho. O escurecimento do sol e da lua é a abertura do sexto selo que aparece em Apocalipse 6:12. Eu coloquei aqui. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos ao seu lugar. Isso aqui acontece. Eu achei que eu tinha colocado o texto aqui, não coloquei. O Apocalipse 6:12. Eu vou achar aqui, só um minutinho. A gente está vivendo um momento entre o intervalo disso aqui. Apocalipse 6:12 é o selo que marca a volta de Jesus. Apocalipse 6:12 diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Até aqui tudo isso já aconteceu. E no verso 14 diz: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E aqui é o momento da volta de Jesus, quando começa a se desenrolar. Então, o céu se enrolar como um pergaminho, a gente não sabe muito bem o que isso significa, mas eu imagino que seja esse véu entre o espiritual e o natural. A gente sabe que existem anjos vagando por aqui e que a gente não pode ver esses anjos. Então eu acredito que muito provavelmente esse momento que o céu se enrola com pergaminho significa algo semelhante a isso. Essa barreira entre o nosso mundo natural e o mundo espiritual. Então a gente pega aqui o escurecimento do sol e da lua que fala em Joel, a gente está vendo, está ligado. Isso está acontecendo no tempo de fim, está acontecendo perto da volta de Jesus, durante a grande tribulação, perto do momento final em que Jesus vai voltar. E a pergunta que é feita aqui é: quem poderá suportar? Os ímpios eles se perguntam: quem poderá permanecer de pé no dia da volta de Jesus? Porque para eles pensam que é impossível se passar por esse juízo, por esse julgamento que acontece. Porque eles não entendem Deus como nós entendemos, né? Eles entendem Deus como um tirano ou como um injusto. E nós sabemos que não é desse jeito. Apocalipse 6,14 fala assim: o céu enrolou-se, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Mesma coisa que pergunta em Joel. Quem poderá permanecer de pé? Esse povo aqui é o povo que ouviu a pregação da verdade e se recusou a ouvir a verdade. É o povo que teve todas as oportunidades de comprar o trigo, de deixar de ser ébrios, mas preferiram continuar no engano. E esses povos vão olhar para Deus e vão falar assim: quem que vai poder permanecer de pé diante da volta de Jesus? Quem vai poder permanecer de pé depois dessas pragas terríveis que cairão como juízo aos ímpios? E a pergunta é respondida na sequência do capítulo 7, né? Isso aí é a última coisa que acontece no capítulo 6 e a pergunta é respondida no capítulo 7. E a resposta está aqui, ó. Quem poderá permanecer de pé? Os ímpios perguntam. E aqui João está vendo a grande multidão dos salvos. Depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Os ímpios perguntam: quem poderá permanecer de pé na volta de Jesus? E João vê que quem poderá permanecer de pé são as pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São as pessoas que um dia podem ter sido ímpios, um dia podem ter vivido no engano, mas hoje acordaram, se converteram, foram capacitados pelo Espírito Santo, se transformaram e podem receber agora a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: pergunta para João: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem poderá permanecer de pé? Quem poderá permanecer de pé é o povo forte e poderoso, que foi capacitado pelo Espírito Santo, que se converteu pela verdade e viveu a verdade.
Esse povo que pregou e deu voz de rebate antes da volta de Jesus, anunciando ao mundo: se preparem, porque o Senhor está voltando. E aí as pessoas aceitam isso e podem permanecer de pé, ou recusam isso e vão ser punidas com as pragas e tudo mais. A gente viu anteriormente, né? Vão ficar no deserto assolado e posteriormente vão ser destruídas pelo fogo. Joel 2,12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Então ele está dando aviso: convertam-se enquanto ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. A gente pode fechar essa porta da graça através da nossa morte, que está decidido, ou através do final do juízo. E esse momento aqui está acontecendo durante a grande tribulação, antes do final do juízo, antes da marca da besta, antes da porta da graça ser fechada. Isaías diz assim, que aí fala que a gente tem que se converter com jejuns. Isaías 58, 6 e 7. Alguém lê para mim, por favor? Isaías 58, 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Qual o jejum que Deus quer que a gente faça? O jejum dos fariseus, que deixavam de comer e ficavam lá nas praças com o rosto desfigurado e querendo demonstrar santidade? Ou o jejum que está falando aqui, que é abrir mão do nosso próprio prazer, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vontade, para fazer o bem para o próximo e a vontade de Deus? Isso aqui não quer dizer que o jejum de não comer não seja importante, porque ele também é. O jejum de não nos alimentarmos, mas não como uma forma de punição, ou uma forma de conquistar algo de Deus, assim, estou sofrendo para Deus me dar algo. Não é esse o sentido do jejum. O sentido do jejum é deixar de se alimentar, porque quando a gente come, muito do nosso sangue sai do nosso cérebro e vai para o nosso estômago, para fazer o processo de digestão. A gente pode perceber, a gente fica até meio sonolento, meio cansado. Isso atrapalha o nosso raciocínio, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então a ideia do jejum é deixar de se alimentar para que o nosso cérebro esteja mais irrigado de sangue e ele possa estar mais apto para raciocinar de uma forma mais certa, mais pura e para poder termos comunhão com Deus. 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Aqui ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus quer uma mudança que seja interna, não uma mudança que seja somente para aparecer para os outros, né? Miqueias fala sobre isso, Miqueias 6-8. Quem pode ler pra gente? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E ele te declarou: ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é mais valoroso para Deus? Fazer tudo isso que a Carminha leu? Ou a gente rasgar as nossas vestes, colocar pó na nossa testa e ficar falando que nós estamos arrependidos? É mudança de vida, né? É viver a verdade do que Deus prega. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Se nós nos arrependermos, nós seremos ou não seremos perdoados? Se um dia nós que fomos ébrios, nós quisermos ser sóbrios, nós mudarmos nossa vida, nós chorarmos, uivarmos, nós nos transformarmos, nos santificarmos, nós pregarmos a verdade para esse mundo que não quer ouvir a verdade, nós não seremos perdoados? Pedro vai dizer assim: não retarde o Senhor a sua promessa, a volta de Jesus, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos podem ser perdoados e podem ser salvos e resgatados. Isaías 48, 17 é aquele texto que a gente já leu muitas vezes, né? Ah, se vocês dessem ouvidos aos meus mandamentos. A sua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Mas infelizmente as pessoas não deram ouvidos aos mandamentos de Deus, julgam que não são importantes, não são válidos, são abolidos, são para o povo judeu, tudo aquilo que a gente já conversou. E aí a gente vê que os perdidos é que são numerosos quanto as areias do mar, porque seguiram as doutrinas humanas, em vez de seguir a palavra de Deus. A multidão que João viu dos salvos era inumerável, ele não podia nem contar. Mas infelizmente os perdidos serão muito mais numerosos do que os salvos. E dá o conselho: sai da Babilônia do engano, fugi de entre os caldeus e anunciai isso com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Joel 2,15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação e ajudai os anciãos. O povo de Deus tem que se unir. Reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Olha que triste isso aqui. Hoje, muitas pessoas fazem escárnio de Deus, fazem piada de Deus, porque nós, que deveríamos ser o povo de Deus, somos representantes terríveis de Deus. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E por isso as pessoas fazem graça e fazem escárnio de Deus. Porque Eu acho que o escárnio mais comum é falar o santo nome de Deus em vão, né? isso ainda, se você for ver perto do que o povo faz hoje, ainda é até pouco, né, Kalel? Mas concordo com você. Isso é, mesmo entre o povo religioso, acontece muito. É que eu digo assim, pelo simples motivo que é feito até por pessoa religiosa e não entende como sendo isso, né? É verdade, é muito deixado de Se qualquer você for jeito. ver a gente fazer isso até pouco tempo e parou porque percebeu, né? Sim. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se de seu povo. Se o povo de Deus se uniu, o povo de Deus foi capacitado pelo Espírito Santo dessa forma maravilhosa, e esse povo pediu para o Senhor: nos poupa, Senhor, cuida da gente. Não permita mais que as pessoas façam escárnio de ti, porque nós somos incapazes e fracos. E o Senhor vai se mostrar zeloso, capacitar o povo com o Espírito Santo daquela forma que a gente falou. E Deus responde: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Tudo aquilo que foi comido pelo gafanhoto durante 6.000 anos de pecado no mundo vai ser restaurado nesse evento final, quando o Espírito Santo capacitar o povo para que tenha o cereal, o Evangelho eterno, para que tenha o vinho, o sacrifício de Jesus que conduz para a vida eterna, e o óleo, que é o derramamento do Espírito Santo, essa capacitação final do povo de Deus. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Esse exército que vem do norte é uma referência muito forte ao Daniel 11, que é o povo contrário ao povo de Deus. Esse povo que vem, esse povo do norte que vem, é um simbolismo para o anticristo, para o papado, para todo aquele engano religioso que a gente viu. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Todo esse engano que foi levado para o mundo durante todo esse tempo vai ser desmascarado. Então, o que fala aqui, subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, é o quê? Depois dessa capacitação do Espírito Santo que vai levar a verdade para o mundo, as pessoas vão ser capazes de olhar para a mentira e entender o quão ela é ofensiva para Deus e o quanto ela é errada. Isso vai feder, isso vai ser visível para todas as pessoas. Então só vai ficar no engano quem quiser permanecer no engano. Infelizmente, muita gente vai preferir o engano. Essa terra seca, né, é a terra desolada, o deserto assolado. Quem recusa o chamado do Espírito Santo, né, atrás dele é a terra assolada. Então, uns vão ser conduzidos para a vida eterna, o jardim do Éden, outros vão ficar na terra desolada e vão ser destruídos. Aqui é o que eu falei do mau cheiro, né? Eu já tinha adiantado. As falsas doutrinas vão feder diante dos habitantes da terra. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Lembra que a figueira estava seca, a videira estava seca e os sarmentos eram brancos?
Agora eles vão produzir com vigor. Por quê? Porque os ramos, os sarmentos que eram brancos, agora capacitados pelo Espírito Santo, vão dar muitos frutos. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã foi a capacitação do Espírito Santo que aconteceu lá no Pentecostes, fortíssima, que converteu milhares de pessoas. A chuva serôdia vai ser o derramamento final do Espírito Santo, capacitando o povo forte e poderoso como nunca houve. E esse povo que vai fazer a última missão, o último chamado de Deus na terra para o arrependimento. Tudo aquilo que a gente viu em Apocalipse 14, aquelas verdades que tinham que ser restauradas, que começaram já a ser restauradas no mundo, vão ser globais, vão ser conhecidas por todos. E as pessoas vão ser capazes de escolher. Só que uma coisa é fato, viu? Se eu não estou disposto a viver a verdade de Deus agora, que não tem perseguição, agora que é fácil, que nós somos livres, vai ser muito mais difícil conseguir aceitar isso e tentar viver isso dessa forma depois. A gente tem que se preparar agora. A gente não pode deixar para depois. Até porque a gente nem sabe se depois nós estaremos vivos. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Eu acho muito legal isso. Mais uma vez, né? Mais de 6.000 anos de pecado, mais de 6.000 anos do gafanhoto comendo quase todo o trigo. Agora o trigo vai ser vasto. Agora o sacrifício de Jesus é conhecido pelo mundo inteiro. O Espírito Santo vai capacitar todos aqueles que realmente forem sinceros e abertos a Ele. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Abacuque fala assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui vai ser uma coisa maravilhosa. Tudo que foi escondido e foi manipulado e foi transformado em mentira pelo diabo vai ser restaurado em verdade de Deus. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Os anos consumidos, toda a mentira ensinada por todo esse tempo vai ser desmascarada. Toda a forma espiritual que acontece desde que o mundo é mundo e acontece hoje vai ser satisfeita. E quem vai ser o nosso professor, vai ser o nosso guia, que vai revelar toda a verdade, é o próprio Deus. E aí, tanto nós como o próprio nome de Senhor jamais será envergonhado. Então a gente percebe, né? A parte que ele fala assim: contem isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, preparando a gente para essa segunda parte, para essa capacitação. Nós temos que entender que nós hoje precisamos nos capacitar cada vez mais na verdade de Deus, tanto para viver essa verdade nas nossas vidas, como para pregar essa verdade para as outras pessoas. Porque há uma promessa na Bíblia de que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que for importante. Mas ele não pode fazer a gente lembrar de algo que a gente não conhece. Nós temos que nos capacitar muito hoje para levar essa verdade para o mundo, essa salvação que Deus oferece para todos, mas que infelizmente as pessoas preferem se prender a igrejas, preferem se prender assim diz o padre, assim diz o pastor e não assim diz o Senhor. Então nós temos que nos preparar, nós temos que nos capacitar para que nós possamos fazer parte dessa obra, para que quando o Espírito Santo for derramado na terra, nós possamos receber essa capacitação maravilhosa e que nós possamos ajudar nessa missão, essa última missão, o último chamado de advertência para o mundo, antes da volta de Jesus e antes do fim do juízo. Gente, tem uma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, Rodrigo, tá tudo certo. Ô, Rodrigo, Pode falar, Israel. o Rafael falou que saiu porque acabou a internet dele, Ah, que pena. Daqui a pouco eu coloco no mas falou YouTube. que aí vai ver lá. Ah, Ele beleza. falou. Que pena que não deu pra ele ver ao vivo. Eu queria insistir, aí por isso que ele tá vendo saindo na internet e acabou. Entendi. Ah, que pena. Mas tudo tranquilo aí? Deu pra entender direitinho, Israel? Tudo certo? Ah, bastante coisa, né? Eu que minha avó vai ver de novo, né, pô? Ah, vamos ver, sim. Que bom. Maiara também, espero que tenha
É bem legal. Eu gosto muito desse estudo de Joel. É pouco falado, é pouco comentado. Muita gente nem sabe que é pro tempo do fim. Mas eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Vocês têm uma sugestão? Semana que vem eu pensei da gente. Não importa muito a ordem, tá? Mas eu pensei da gente estudar Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, ou Apocalipse 12. Os dois são bem legais. Vocês têm alguma sugestão do que vocês Das duas preferem? testemunhas. Das duas testemunhas. Beleza, então tá É, combinado. Então legal. semana que vem a gente estuda do Apocalipse 11. Então, gente, alguém pode fazer oração pra gente finalizar aqui hoje? O que Aí, você falou, Cadel, Rodrigo? você quer fazer, Cadel? Não, é que meu alarme tocou bem na hora que você perguntou. É, eu do estudo semana passada, semana que vem eu falei. Vai ser o Apocalipse 11. Uhum. Você faz a oração pra gente finalizar? Posso sim. Beleza. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo que a gente teve. Obrigado por ter sido um bom estudo. Agradeço ao Senhor por todos aqui estarem bem com saúde. Peço ao Senhor um resto de semana abençoado para todos e que a gente consiga manter tudo que a gente aprendeu em nossa mente e tudo que a gente não entendeu bem, que fique guardado na nossa mente, que a gente fique se indagando para que o Senhor, seu Espírito Santo, nos revele mais por frente ou quem sabe às vezes até agora. Agradeço ao Senhor, Senhor Deus, novamente. Muito obrigado por todos estarem aqui. Muito obrigado por a gente ter a oportunidade de aprender mais sobre Sua palavra. Obrigado pelas bênçãos que a gente tem, que creio que sejam muitas, são tantas que nós nem sequer percebemos. Muito obrigado ao Senhor novamente e que seja feita a santa e gloriosa vontade do Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais. Boa noite pra vocês, gente. Daqui a pouquinho eu mando pra vocês no Boa link noite, no. Rodrigo. Boa noite. Valeu, gente. Daqui a pouco eu mando pra vocês o link lá no YouTube. Boa noite, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Amém.